De novo, sob controle, que é a coisa mais importante para quem faz um esporte equestre. Não existe esporte equestre bem feito sem a gente ter um bom controle suave e preciso do nosso cavalo. Pensem que controle do cavalo ele tem que ser detalhe, mínimo, cirúrgico. O cavalo tem que passar exatamente aonde a gente quer, seja o esporte equestre que for. Não só no salto, não só no adestramento, não só no hipismo, mas se o cavalo passa exatamente onde a gente quer e na velocidade que a gente quer, nós sabemos que o rendimento é muito melhor, que o resultado é muito melhor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a posição dos cavalos. Depois que a gente comanda a garupa, comanda a espádua, comanda o dorso do cavalo, depois que a gente tem o cavalo aumentando e diminuindo a quantidade que a gente quer, naturalmente os cavalos vão se engajando. Engajamento significa o cavalo colocar o posterior embaixo da massa dele. Então, quando a gente tem um cavalo engajado, significa que esse posterior está entrando embaixo da massa do cavalo. O posterior tem que ir para baixo. As bases devem se aproximar. Depois disso, que a gente tem o cavalo engajado, obviamente, para conseguir o engajamento, a gente precisa de impulsão. A definição de impulsão não é velocidade. Impulsão é a vontade que o cavalo tem de ir para frente. Então, a definição de impulsão, existe uma frase que é espetacular, que fala que sem impulsão não existe equitação. Então, a definição de impulsão é o cavalo ter vontade de andar para frente. De novo, é psicológico, não é físico. Não adianta eu ficar batendo a perna. O cavalo tem que andar como esse cavalo está andando, ao passo, e com vontade de ir para frente. E algumas pessoas falam em colocação da cabeça do cavalo. E algumas pessoas trabalham o cavalo com o objetivo de colocar a cabeça do cavalo num determinado lugar, baixo e pouco para trás. É muito mais importante que o cavalo tenha antes o corpo trabalhado, o corpo comandado. Então, se eu quero que o meu cavalo vá para o lado de fora do círculo, eu entre com a minha perna de dentro e faça o meu cavalo sair nesse círculo e ir para fora do círculo. Se eu quero que o meu cavalo vá para dentro do círculo com a espádua, esse cavalo girar essa espádua. Se eu quero que esse cavalo vá para fora do círculo de novo, ele ir para fora na minha perna de dentro. Isso tudo vem antes da colocação do cavalo. A gente, às vezes, quer trabalhar o cavalo muito com o objetivo de fazer alguma coisa no que a gente está vendo. E é normal do ser humano, né? A gente olha o cavalo aqui. Só que o cavalo tem muito mais peso embaixo da gente do que na frente da gente. Todo esse peso deve ser trabalhado antes da boca. Então as pessoas não podem se preocupar em ter o cavalo em uma posição antes de ter o corpo controlado. Então as pessoas às vezes trabalham para que o cavalo fique com a posição de cabeça assim, colocado, antes de se preocupar se o corpo do cavalo está trabalhando. Então, primeira coisa, o corpo. Isso aqui vai acontecer naturalmente, sem briga, sem puxão na boca. Os cavalos vão trabalhar o trote, vão trabalhar o galope, com a cabeça nesse lugar. Depois que o corpo estiver funcionando, que a musculatura estiver pronta, depois que o equilíbrio estiver pronto, a gente consegue facilmente ter o cavalo nessa posição. Antes, não adianta ficar puxando e lutando na boca dos cavalos se você não tem o cavalo com o corpo comandado, com o corpo preparado. Então, para as pessoas que estão começando a trabalhar cavalo, se preocupem primeiro no cavalo aceitar a perna, alongar facilmente, alongar mais facilmente, lembrando que os cavalos devem alongar sem perder a calma nem o controle. Sentar na sela antes de puxar na boca é super importante, porque o cavalo já vai diminuindo. E eu quero o meu cavalo curto, 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 o máximo possível, também sem luta, sem briga. Então os cavalos devem galopar pequeno, os cavalos devem galopar médio, os cavalos devem aumentar um pouco o galope, os cavalos devem aumentar muito o galope, sem briga. E à medida que eu consigo esse controle, o meu cavalo vai estar colocado com a cabeça dele nesse lugar, naturalmente. E o nosso próximo assunto é a mudança de pé.